de ano é época de investir em vendas. O comércio faz de tudo para atrair os consumidores e aumenta o número de vendedores. A indústria contrata mais funcionários para dar conta da demanda. Para quem mora em cidades turísticas, também é hora de reforçar a equipe e garantir maior faturamento. Mas como fica a situação de quem é contratado apenas nessas épocas? O programa Artigo 5º começa agora e fala sobre trabalho temporário. O artigo 5º determina que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Para falar sobre os direitos dos trabalhadores temporários, eu recebo no estúdio da TV Justiça Estevão Gandhi, advogado trabalhista, e Paloma Neves, professora de Direito Trabalhista. Bom, antes de começar a nossa conversa, eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui no estúdio da TV Justiça. Doutora Paloma, existem 3 modalidades de contratação por tempo determinado. Gostaria que a senhora explicasse para nós quais são elas. Primeiro, começar falando um pouquinho sobre o que é o contrato determinado. O contrato determinado é aquele que já vem com tempo de duração estipulado. Não é a regra geral. A presunção é que o contrato é por prazo indeterminado. Então, o artigo 442 da CLT traz para a gente 3 hipóteses. A primeira delas é quando a natureza daquele serviço ela é transitória, a empresa é transitória. Um grande exemplo disso são as empresas de panetone, já que a gente está falando agora do fim do ano, e essas empresas costumam faturar muito agora. Em regra geral, elas funcionam agora. O segundo exemplo é quando não é a empresa com característica transitória, mas o serviço tem essa característica transitória. Às vezes uma funcionária precisa sair de licença maternidade e é preciso substituir essa funcionária. E a terceira hipótese é o contrato por experiência. Bom, doutor Estevão, nós já falamos aqui do contrato por prazo determinado de uma forma geral. Vamos falar agora especificamente do contrato temporário. Quais são as funções que podem ser exercidas por um trabalhador desse tipo? Existem restrições legais? Bom, na verdade, depende muito do serviço que vai ser executado, é claro. Mas, acima de qualquer coisa, quando a gente fala de trabalhador temporário, existem 2 únicas hipóteses de contratação. Então, não é pelo serviço que ele vai executar, e sim pela necessidade que a empresa vai demandar, ou então até mesmo para substituição de um pessoal que tem lá dentro da empresa. Dou exemplo como substituição do pessoal, uma empregada que fica grávida e se ausenta do serviço por conta da licença. Nessa hipótese específica, é necessário substituir essa trabalhadora pelo período da licença. Então, é uma hipótese de contratação. E a outra pelo excesso de trabalho em decorrência de uma demanda extraordinária de serviço. Nessa situação, nós podemos fazer uma contratação de trabalhador temporário. Quer dizer que independe, então, da função, né? Independe da função, depende da necessidade do empregador em poder fazer ou uma substituição dos trabalhadores, ou então até mesmo para atender uma demanda extraordinária de serviço. Bom, e muitas empresas usam o contrato temporário para reforçar a mão de obra quando há muito trabalho ou para cumprir a falta de um determinado funcionário, como a gente explicou aqui. Para evitar abuso, o governo impõe regras e entre elas está o prazo máximo da contratação, que desde julho deste ano foi prorrogado para 9 meses, de acordo com portaria do Ministério do Trabalho e Emprego. Graças a um trabalho temporário, Maria de Fátima conseguiu ser contratada. A vendedora mostrou dedicação e, depois de assinar 2 contratos temporários na mesma loja, conquistou a confiança do patrão. Ela comemora. A gente trabalha bastante aqui na loja, eu gosto. Então, só de eu gostar, acho que o motivo maior foi esse, né? Eu saí e sempre tive contato com eles ainda. Para assinar um contrato temporário, a empresa deve justificar no documento o motivo da contratação por tempo determinado. Os contratos só poderiam durar 6 meses. Uma portaria estendeu esse prazo para 9 meses. Mas, de acordo com a portaria que define a nova norma, o trabalhador não poderá ter o contrato prorrogado por qualquer motivo. Isso só poderá acontecer em caso de substituição de empregado permanente com justificativa consistente. A empresa deverá ainda pedir autorização para o contrato temporário ao Ministério do Trabalho. Em caso de pedido de prorrogação, deverá ser feito com até 5 dias antes do término do contrato inicial. O contrato temporário deve seguir algumas regras: atender demanda de curta duração, como cobertura de férias, ser de até 3 meses, prorrogado até 2 vezes pelo mesmo período. O trabalhador tem direito a registro e benefícios como indenização na demissão ou término de contrato. O contrato do trabalhador pode ser com uma empresa fornecedora de mão de obra temporária.
Doutor Estevão, as regras determinam que o trabalhador tem que ter direito a registro e benefícios. Como é que isso funciona na prática? Ele tem que ter a carteira assinada, por exemplo? Na verdade, o trabalhador temporário ele tem uma intermediação da mão de obra. Então, não é o tomador de serviço cliente que busca esse trabalhador no mercado que contrata ele diretamente, senão o vínculo de emprego formaria diretamente com esse tomador ou cliente. Existe uma empresa para poder intermediar essa mão de obra e a Lei 6.019 de 1974, que regula esse trabalho temporário, estabelece de forma obrigatória que tem que ter um contrato estabelecendo quais são os direitos que esse trabalhador tem, bem como as anotações da carteira de trabalho. Ou seja, quais seriam esses direitos que o trabalhador tem que ter, que está previsto na letra da lei? É o salário mínimo, pelo menos, jornada de trabalho, horas extras, repouso semanal remunerado. A bem da verdade, ele tem direitos como se empregado fosse, apesar de não ser um empregado efetivo com prazo indeterminado. E quem é que paga esses direitos? É a própria empresa terceirizada ou a que contratou? A empresa que contrata esse trabalhador para fornecer essa mão de obra, para integrá-lo no mercado, é quem efetivamente paga o serviço. Então, o tomador de serviço que se aproveita dessa mão de obra, efetua o pagamento para essa intermediadora, que por sua vez repassa para o trabalhador. Também lembrando que, numa eventual inadimplência, o trabalhador tem que ficar bem tranquilo que existe responsabilidade de quem se aproveita da mão de obra. Então, responsabilidade dos dois, da empresa que está intermediando e também a responsabilidade do tomador. Professora Paloma, e essa empresa ela funciona como uma espécie de cooperativa? Não, porque na verdade as cooperativas, todo mundo tem direitos, as pessoas não estão ligadas a uma subordinação e no contrato temporário ela está subordinada. Como o doutor acabou de falar, eles têm os mesmos direitos como se contratados fossem, então eles estão subordinados, eles têm um chefe direto, não é uma cooperativa. E funciona sempre dessa forma? Sempre tem que passar por uma empresa terceirizada? Sim. Agora, a gente falou aí na reportagem também sobre a ampliação do prazo. Isso traz benefícios para o trabalhador? Sim, porque ele tem no começo, em tese, 3 meses. E se ele trabalhar, se ele mostrar o quanto ele pode ser bom para aquela empresa, ele pode conseguir, quem sabe, deixar de ser um contrato temporário e ser contratado pela empresa por prazo indeterminado. E esse benefício veio com essa portaria, que antes eram de até no máximo 6 meses e agora passou para 9 meses. Doutor Estevão, e essa ampliação vale para todo tipo de empresa? Todo tipo de empresa, desde que tenha esse tipo de contrato temporário. Então, é plenamente permitido. Existem 2 situações específicas onde o prazo vai até 9 meses e outra onde o prazo máximo vai até 6. Quando se tratar de substituição do pessoal, é permitido até no máximo 9 meses dessa contratação, ou seja, uma extensão ou uma prorrogação limitada aos 9 meses. E quando se tratar de uma demanda extraordinária, pode haver a prorrogação por mais 3 meses além dos 3 que já existem. Então, a gente ficou vinculado a 9 meses no máximo e no máximo 3, independentemente das atividades que vão exercer lá dentro da empresa, desde que observada essas 2 hipóteses de contratação. Professora Paloma, e essa autorização que a empresa tem que pedir para ampliação do prazo? Vale só para ampliação mesmo ou também para o primeiro tipo de contrato? O primeiro tipo de contrato, ela já tem que ter um cadastro no Ministério do Trabalho e Emprego e para a renovação ela tem que pedir a autorização. Sempre? Sempre. E tem muita gente curiosa sobre o que pode e o que não pode quando a gente fala em trabalho temporário. Vamos ver a dúvida de um telespectador. Quais são os cuidados que a pessoa deve ter na hora de aceitar um trabalho temporário? Doutor Estevão, que tipo de cuidado, o que a pessoa tem que levar em conta aí para aceitar um trabalho temporário? Bem, na verdade, quem está procurando um trabalho e é oferecido um trabalho temporário, em tese está desempregado, está naquele sufoco, está precisando de repente do primeiro emprego ou então de um emprego para poder conseguir ganhar um dinheiro numa determinada época, em decorrência das hipóteses de contratação do trabalhador temporário. Eu aconselho normalmente, quando isso acontece, ele fazer uma pesquisa junto à Justiça do Trabalho para ver se essa empresa de trabalho temporário que vai intermediar a mão de obra é uma empresa consistente, é uma empresa que não tem muito passivo trabalhista e também saber efetivamente aonde esse trabalhador vai prestar o serviço no tomador. Porque muitas vezes nem a empresa de trabalho temporário tem uma consistência muito boa, estou falando de uma saúde financeira, uma organização, como também a própria tomadora de serviço, a pessoa que se aproveita dessa mão de obra, também não tem essa mesma consistência. Também verificar se existe a questão de dano moral, de assédio moral em ações trabalhistas e dar uma constatada para ver como que é o próprio ambiente de trabalho, nem que ele ainda não tenha acesso à própria empresa, mas tentar pesquisar dessa forma. Professora Paloma, e por exemplo, se a pessoa consegue um emprego fixo durante aquele contrato de trabalho em outro local, ela pode sair simplesmente ou ela tem que cumprir aviso prévio?
ela pode sair. O aviso prévio, em regra geral, ele é uma característica do contrato por prazo indeterminado. Mas o TST, a jurisprudência é pacífica, ela não precisa cumprir o aviso prévio, ela pode sair. Nós temos mais uma pergunta, vamos conferir. Eu gostaria de saber se o salário e as horas trabalhadas são pré-determinadas no contrato temporário. Professora Paloma, esse contrato tem que ser feito por escrito, tudo bonitinho, o que tem que constar nele? Sim, ele tem que ser feito por escrito e, inclusive, quando tem cláusulas especiais como essa de ser um contrato temporário, tem que estar de maneira expressa e clara na carteira de trabalho. Então, ele sabe, sim, o salário e as horas trabalhadas de maneira pré-determinada. E, assim como em qualquer trabalho, não pode ultrapassar as 8 horas diárias. Ultrapassando, ele terá, sim, direito também à hora extra. Quer dizer, então, doutor Estevam, que se, por exemplo, a pessoa trabalha além da conta do que foi combinado, ela tem direito a receber por aquilo como qualquer outro trabalhador? Tem sim, a própria lei do trabalhador temporário já pré-estabelece que a jornada máxima são de 44 horas, assim recepcionado pela Constituição Federal, lá no seu artigo 7º, que fala dos direitos sociais, e também já estabelece que, em havendo trabalho extraordinário, além daquela jornada diária contratada ou semanal, ele tem sim direito às horas extraordinárias, praticamente um empregado. Isso vale também para o descanso semanal remunerado? Também para o descanso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. É claro que ele vai estar vinculado a uma categoria específica. Então, no ramo do comércio, tem muito hábito de se trabalhar aos domingos, logo ele fica vinculado à flexibilização desse repouso a uma folga compensatória dentro da semana, justamente para compensar o repouso que deveria, em tese, ou preferencialmente, ele seria aos domingos. Que acontece muito, né? Nessa época de final de ano, domingo é o dia que mais vende, né, professora? Recuperando aquele dia durante a semana não tem problema nenhum. Mas pelo menos uma vez por mês, é importante ressaltar que pelo menos uma vez por mês ele tem o direito que seja no domingo. Nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Aqui comigo no estúdio da TV Justiça está Paloma Neves, professora de Direito Trabalhista, e Estevam Gandhi, advogado trabalhista. Eu converso com ele sobre os direitos dos trabalhadores temporários. As mulheres que engravidam têm vários direitos garantidos, como licença maternidade e estabilidade. Mas e quando essa gravidez acontece durante um contrato temporário? Quando engravidou do primeiro filho, Janaína era funcionária temporária de uma empresa privada que prestava serviços para um hospital público de Brasília. Durante toda a licença maternidade, a empresa honrou com os compromissos. Eu entrei grávida, cumpri o período estabelecido de licença quando saí da primeira gravidez. Daí, quando eu retornei da minha licença maternidade, eu engravidei novamente. E aí sim fui demitida. A médica chegou a procurar a empresa para garantir os direitos, mas teria que mudar de cidade. Ela então recorreu à justiça. Até para eu pleitear um emprego num novo lugar ia ser muito complicado. Tanto por eu já estar com um bebê pequeno, como por estar gerando outro. Né? E é fundamental que as mulheres tenham essa noção e que o empregador também, né, tenha essa consciência de saber que é devida essa estabilidade. Outros casos semelhantes também são julgados pela Justiça do país. Em Goiás, a Justiça confirmou o direito à estabilidade de uma servidora temporária. A mulher prestava serviços para a Prefeitura de Taquarel de Goiás e foi dispensada quando estava no 6º mês de gravidez. O município alegou que, por se tratar de um contrato com prazo determinado, o que aconteceu não foi uma demissão, mas sim o fim do tempo previsto. Na decisão, o TJ de Goiás entendeu que mesmo que a trabalhadora não pudesse trabalhar no posto que estava, ela deveria ter sido remanejada ou receber a remuneração referente aos meses da contratação. Entendimento recente, relativamente recente, dos nossos tribunais, inclusive do STF, é no sentido de garantir sim a estabilidade, independentemente do tipo do contrato. Doutor Estevam, a gente viu aí na reportagem 2 casos em que a Justiça deu ganho de causa às funcionárias. Geralmente, esses têm sido os entendimentos? Até 2012 não era esse o entendimento. Nós tínhamos um dispositivo, era a súmula 244, inciso 3, do Tribunal Superior do Trabalho, que estabelecia que no contrato por prazo determinado não havia que se falar em estabilidade no emprego, tendo em vista que se trata de um contrato precário. Tem prazo para começar e prazo para terminar. Então, se fosse dar uma estabilidade a essa trabalhadora, poderia ultrapassar o prazo. Veio o Supremo Tribunal Federal e no ano de 2012, em dezembro mais ou menos, deu uma decisão dizendo, interpretando o artigo 10, inciso 2, a linha B do ato das disposições constitucionais transitórias, dizendo, olha, a Constituição Federal não limitou nenhum contrato, logo nós não podemos aplicar uma interpretação restritiva no sentido de não conferir essa estabilidade.
De 2012 para cá, inclusive o Tribunal Superior do Trabalho já alterou o entendimento e todas as trabalhadoras, que sejam as que chegam gestantes, ou então as que estão gestantes, ou então que ficam gestantes no curso do contrato, passaram a ter estabilidade e vai ter um prolongamento desse contrato. Doutora Paloma, então qual tem que ser a postura da empresa se acontece da mulher ficar grávida durante o contrato ou então estar em licença maternidade ali? A regra geral do contrato temporário é que ele não abarca as estabilidades, mas assim como o doutor bem colocou, isso mudou em 2012. Então, a licença maternidade, quando ela está trabalhando, quando ela descobre que está grávida, a empresa tem que garantir a estabilidade dela, já que esse atualmente é o entendimento já do STF e do TST, então a empresa tem que garantir a estabilidade. E muda alguma coisa se a mulher já está grávida ao ser contratada por prazo determinado? Não. Se a empresa contratou ela, ainda que fosse ela está grávida, ela tem direito à estabilidade. Tem que cumprir para evitar problemas, né? Tem que cumprir para evitar problemas. Vamos conferir a última pergunta feita nas ruas. Se a pessoa que está com contrato de trabalho temporário sofre algum acidente, como fica a situação dela? Professora Paloma, quais são os direitos dessa pessoa em relação ao acidente? A gente tem que diferenciar como que seria esse acidente. Se for um acidente por contrato de trabalho, ela tem garantida a sua estabilidade. Agora, se não for um acidente em virtude do trabalho, ela não tem garantida essa estabilidade. Aí o prazo é o prazo pré-estabelecido no contrato temporário. Mas aí ela fica de licença para o tratamento médico enquanto está vigente o contrato ou o contrato é encerrado automaticamente se ela não pode cumprir o trabalho combinado? Bom, se ela está afastada, ela não tem como, mas a partir do momento que ela volta, a empresa não tem que dar nenhuma garantia para ela não tem nenhuma estabilidade. Doutor Estevão, e se acontece, por exemplo, a pessoa sofreu um acidente de trabalho, teve que se afastar por um período mais longo, passou aí aquele período do contrato temporário. Mesmo assim, se foi acidente de trabalho, a empresa tem que cumprir com tudo. Para ser considerado essa estabilidade por 12 meses, ela começa a contar da cessação do benefício previdenciário. Então, os primeiros 15 dias de afastamento, a própria empresa responsável por essa intermediação de mão de obra fica responsável pelo pagamento. Do 16º dia em diante, ele vai ficar afastado pela Previdência Social e o contrato temporário fica suspenso. Então, a gente não tem um prazo específico para dizer quanto tempo o contrato vai ficar suspenso. Depende da reabilitação desse trabalhador. O detalhe é que, quando terminar esse benefício previdenciário decorrente do acidente de trabalho, nós contaremos 12 meses de estabilidade, que é o que a lei previdenciária estabelece. Independente do contrato dele ser bem menor? Independentemente do contrato dele ser bem menor, porque é uma garantia pessoal e não para o exercício da função. Então, o que ficou delimitado nos tribunais é que, quando se tratar de uma garantia pessoal, todas as vezes, independentemente do contrato ser por prazo determinado ou indeterminado, é imprescindível garantir essa estabilidade. Por isso que o caso da gestante ela tem a estabilidade, por isso que o acidente de trabalho ele tem essa estabilidade, porque decorre de uma garantia para ele permanecer no serviço em decorrência daquela atividade que ele desempenha e até mesmo como uma garantia pessoal. E como as pessoas encaram o trabalho temporário? É uma boa oportunidade para quem está fora do mercado? A nossa equipe de reportagem foi às ruas conferir as opiniões. Oportunidade da pessoa demonstrar a capacidade dela, né? Porque às vezes você não tem experiência nenhuma em carteira, aí isso aí já conta muito. Eu acho que o mercado de trabalho está muito saturado e às vezes essas opções elas podem dar vaga para quem não tem outras oportunidades. É uma forma de você entrar no mercado novamente, né? Porque você já está desempregado, a oportunidade que vem você abraça ela, de todo jeito, né? Melhor achar logo um fixo e para a sua segurança, né? O trabalho é a sua segurança. Pode ser vantajoso para quem quer essa oportunidade e crescer dentro daquela empresa, né? Só querer trabalhar temporário e tá, acabou o tempo e eu não quero mais nada. Às vezes é um bom início, né? Para quem tem aquele período ali de experiência. Tá precisando, aí tem que se encaixar em qualquer lugar, mas dependendo do seu esforço você pode ficar efetivo, tudo varia do seu esforço. Doutora Paloma, o trabalho temporário é mesmo uma boa oportunidade para quem precisa de uma renda extra, para quem está fora do mercado? Sim, com certeza, porque é uma grande chance, uma grande oportunidade que você tem de mostrar o seu trabalho. E a gente sempre vê, sempre ouve falar que muitas pessoas conseguem ser efetivadas, conseguem permanecer durante as outras épocas. Então, é uma chance, principalmente para quem está fora do mercado, de tentar se recolocar no mercado de trabalho. É uma
uma boa oportunidade também para os jovens, para o primeiro emprego, doutor Estevão? Ah, com certeza. É uma oportunidade dele começar a trabalhar. Eu costumo sempre alertar. O trabalhador temporário está numa vitrine. Ele é o produto que está sendo avaliado. Se ele desempenhar um bom papel, com certeza, quando terminar essa contratação, o tomador de serviço que se aproveitou da mão de obra dele vai contratá-lo diretamente como sendo um empregado. Aí aquele contrato que era precário por prazo determinado, temporário, passa a ser um prazo indeterminado. É bom até ressaltar que a própria lei do trabalhador temporário visa proteger esse trabalhador. Diz que, em hipótese nenhuma, pode a empresa de trabalho temporário que fornece essa mão de obra celebrar um contrato com a tomadora de serviço, colocando uma cláusula de vedação da contratação desse trabalhador. Ou seja, é mais uma garantia, é mais uma oportunidade. Quem está entrando, os jovens que estão entrando no mercado de trabalho hoje, é uma possibilidade de crescimento profissional, sem contar que está registrado na carteira, já não é mais o meu primeiro emprego, já tenho outros empregos dali para frente. Já mostra a experiência, como disse a entrevistada. Com né? certeza. Agora, professora Paloma, as pesquisas mostram que realmente nessa época do ano é contratada muita gente. De acordo com o Sindicato das Empresas Terceirizadoras de Mão de Obra, em 2013 foram 162 mil pessoas e dessas 19 mil foram efetivadas. Isso realmente mostra que quem se empenha, quem quer realmente um trabalho, pode conseguir uma chance, não é mesmo? Com certeza, principalmente porque, como o doutor acabou de falar, já deixou de ser aquela pessoa que não tem nenhum emprego anterior, já tem uma experiência. E o mercado de trabalho precisa de pessoas que queiram mostrar serviço. E essa é uma oportunidade de você estar e, quem sabe, conseguir permanecer. Existe um perfil desse trabalhador temporário? Uma pessoa que é mais visada na hora de ser contratada? Isso depende do ramo, da atividade, enfim, que as pessoas querem. Agora, no fim de ano, elas são os shoppings que procuram muito, porque a época do Natal traz. Então, o que eles querem é a pessoa que goste mesmo de lidar com o comércio, que saiba vender e que esteja disposta a trabalhar. Mas eu sempre digo, quem quer, quem está disposto a trabalhar, quem está buscando uma boa oportunidade, consegue se encaixar nesse perfil. Doutor Estevão, e a previsão para esse ano é que sejam contratadas cerca de 164 mil pessoas. E muitas empresas deixam para a última hora. Então, ainda dá tempo de correr atrás de um emprego temporário, não é mesmo? Claro que dá. A contratação de trabalhador temporário é não só no final do ano, não só numa data comemorativa, não só numa demanda extraordinária mesmo de serviço, mas ela acontece a todo momento. Tem trabalhador entrando, saindo, às vezes o prazo já se cumpriu, às vezes o empregador não quer prorrogar, contrata outro. Então, ainda dá tempo. Sempre vai ter essa contratação, sempre vai ter. É bom procurar o mercado de trabalho, que ele está de portas abertas. Bom, então, para encerrar, gostaria de saber de vocês quais são as dicas para quem está em busca de um emprego, não apenas um emprego temporário, mas de um emprego. Professora Paloma. Que a pessoa esteja disposta mesmo a trabalhar e que ela mostre esse esforço e que ela abrace mesmo a oportunidade que aparecer, até porque não é realmente só agora no fim do ano, tem sempre uma empresa precisando de um trabalhador, muitas vezes temporário, porque tem alguém saindo de licença maternidade, tem algum funcionário afastado por alguma doença e precisa substituir. Então, a minha dica é, esteja disposto a abraçar a oportunidade. Para o senhor, doutor Estevão. Além da oportunidade, igual a doutora falou, a gente também tem que buscar fazer aquilo que a gente gosta. Então, foca na sua área, vai buscar aquilo que você gosta. Tem gente que gosta de lidar com o público, outros gostam de fazer o serviço mais burocrático, administrativo. Busque a sua área. Abrace a oportunidade da sua área, que com certeza, agregando essa parte de disposição, mais trabalhar naquilo que a gente gosta, com certeza o futuro está garantido. Bom, o programa Artigo 5º fica por aqui. Doutora Paloma, doutor Estevão, agradeço muito a presença de vocês aqui conosco e agradeço também a sua audiência. Participe do nosso programa enviando sugestões de tema para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá!